Ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, as nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais um programa da série Grandes Vultos do Espiritismo, um resgate da memória daqueles que plantaram a semente dos ensinamentos espíritas em terras brasileiras. Apresentação de Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Estamos focalizando a vida e a obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil. No programa anterior, divulgamos a carta que foi endereçada ao Sr. Pierre Gelemarie, administrador e redator da Revista Espírita, em Paris, na qual Joaquim Carlos Travassos revela todo o seu entusiasmo e toda a sua alegria ao comunicar àquele dirigente espírita os trabalhos que estavam sendo realizados no Brasil em torno da divulgação do espiritismo, bem como a tradução das obras de Allan Kardec que estavam sendo feitas por ele do francês para a língua portuguesa. Como se vê, é a Joaquim Carlos Travassos que o Brasil Espírita deveu a primeira tradução das principais obras do codificador, ou seja, o Livro dos Espíritos, com o pseudônimo de Fortúnio, traduzido da 20ª edição francesa, sem data de publicação. O Livro dos Médiuns, em 1875, traduzido da 12ª edição francesa, sem o nome do tradutor. O Céu e o Inferno, em 1875, traduzido da 4ª edição francesa, sem o nome do tradutor. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1876, traduzido da 16ª edição francesa, sem o nome do tradutor. A modéstia e a simplicidade de Travassos, qualidades que nos foram confirmadas por ilustre pessoa que com ele privou, impediram que o seu nome aparecesse. Esclarece-nos Oswald Will no livro Grandes Espíritas do Brasil. Todas essas 4 obras foram dadas à luz por intermédio da editora B.L. Garnier, que igualmente, pelo muito que fez em prol da propagação do espiritismo pelo livro, merece a nossa admiração e a gratidão de todos os espíritas do Brasil. A ilustre personagem a que me referi, o Dr. João de Matos Travassos, diz Zeus Vantuil em seu relato biográfico. Confirmou-nos também ter tido entre as mãos algumas dessas traduções do seu saudoso tio, Joaquim Carlos Travassos, falando-nos ainda do entusiasmo que este, nas palestras familiares, relatava os fatos espíritas. Em 15 de janeiro de 1875, o Jornal do Comércio anunciava na página 2 o aparecimento de O Livro dos Espíritos, em português, transcrevendo da Revista Espírita o longo e belo artigo de crítica que sobre esse livro o Courrier de Paris publicara em 11 de junho de 1857. Zeus Vantuil esclarece ainda em seu livro Grandes Espíritas do Brasil que, abre aspas, apresentamos a tradução de Fortúnio de O Livro dos Espíritos, como devida a Travassos. Conquanto inexista a data de sua publicação, realizamos uma pesquisa demorada na própria obra e chegamos à conclusão de que ela realmente surgiu em 1875. Ora, como a editora Garnier não iria publicar no mesmo ano 2 traduções diferentes do mesmo livro, tornou-se-nos evidente ser Fortúnio, um pseudônimo usado por Joaquim Carlos Travassos. Finaliza Zeus Vantuil suas explicações em torno do assunto. Não foi tão somente a tradução das obras kardecianas a magna e importantíssima contribuição que Joaquim Carlos Travassos trouxe ao espiritismo nascente no Brasil. A ele deve-se também o despertamento de um futuro apóstolo do espiritismo, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
Logo que o Livro dos Espíritos saiu do prelo, o Dr. Travassos ofereceu ao seu grande amigo Bezerra, a quem sinceramente admirava, um exemplar da obra. E foi esta que atraiu o então ilustre político para a doutrina espírita. Veja a revista Reformador da FEB, ano 1951, página 82. Em 1880, Travassos contraiu núpcias com a viúva do Dr. Mateus de Andrade, Dona Francisca Airosa Galvão, filha do barão de Sapucaia, senhora extremamente católica. O casamento realizou-se no Palacete da Soledade, hoje seminário, e Palácio do Bispo de Niterói, em São Lourenço, município de Niterói. Desse consórcio nasceram 2 filhos, já falecidos. Conta-se que pouco tempo depois desse casamento, Joaquim Travassos tinha sua residência diariamente visitada por sacerdotes católicos, por amigos e conhecidos da esposa, sendo ele constantemente assediado para que abandonasse o diabólico espiritismo e volvesse ao seio do catolicismo. Todavia, nada conseguiu demovê-lo de suas inabaláveis ideias espiritistas. Certa vez, estando Dona Francisca gravemente enferma, chamou o esposo e misticamente lhe disse: "Morro para te salvar." Com isto queria ela dizer que Deus lhe tiraria a vida para que ele fosse perdoado dos pecados cometidos contra a Igreja. A morte, porém, sorriu a esses pensamentos e a doente ficou sã. O pecado de Travassos era o de ter procurado a verdade fora da Igreja Católica. A intolerância e a beatice de Dona Francisca chegaram a tal ponto que ela mesma resolveu, por fim, dele divorciar-se. Alegando motivos religiosos, o que não deixava de ser exato, dizendo não poder conviver com um herege que abjurava a Santa Madre Igreja, obteve do Papa permissão para realizar-se a anulação do casamento, o que foi efetivado ali pelo ano de 1884 ou 1885. Travassos requereu em juízo os filhos, sendo-lhe dado ganho de causa, mas a ex-esposa, protegida pelos poderes eclesiásticos, fugiu com os filhos e escondeu-os em conventos. Travassos, durante anos, andou como louco por aqui e por ali à procura destes filhos, mas em vão. O mandado de que era portador para a posse dos filhos jamais pôde ser cumprido. Estes descendentes cresceram e se educaram longe do pai, formando-se ambos em engenharia. Assim, mais uma vez, a dor lhe batia à porta do coração, experimentando-lhe a paciência, a resignação e a fé. Ele a suportou com heroísmo e prosseguiu em sua jornada de trabalho construtivo. A questão republicana começou bem cedo em nossas terras, desde o Brasil colônia do século XVIII, reunindo em sua defesa um grupo de idealistas que, entretanto, não chegaram a exercer influência marcante na política do Império. Somente após a Guerra do Paraguai é que efervesceu a corrente republicana, tendo por causa vários motivos, e entre eles a chamada questão militar. Não foi senão um pretexto inteligentemente explorado. Mas, como bem diz o historiador Max Fleus, a realidade é que a propaganda se movimentava por si mesma, como a força de uma corrente histórica e social. Em 1870, alguns ardorosos defensores da República fundam o Clube Republicano, do qual fizeram parte Saldanha da Gama, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo e outros signatários do célebre Manifesto Republicano de 3 de dezembro deste mesmo ano. É interessante assinalar que o nosso grande poeta, Francisco Leite Bittencourt Sampaio, mais tarde um dos maiores trabalhadores da seara espírita, também assinou aquele manifesto.
tendo ainda colaborado no memorável jornal A República. A da Silva Neto, o futuro diretor da primeira Folha Espírita no Rio de Janeiro, também foi um dos signatários do referido manifesto. Joaquim Carlos Travassos, republicano que sempre foi como todos os jovens da época, aderiu ao movimento e, com alguns companheiros, fundou também um clube republicano em Niterói. Mais tarde, filiou-se mais diretamente à política, conseguindo uma cadeira de deputado na Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, em cujas bancadas defendeu ardentemente as suas ideias liberais. Com o advento da República, Travassos foi eleito senador na primeira legislatura do estado do Rio de Janeiro. Os anais do Senado desse estado, ano de 1891, registram os fatos ocorridos durante o curto período de existência dessa Casa Legislativa. A primeira sessão preparatória realizou-se em 27 de julho de 1891 e a sessão de instalação ocorreu a 4 de agosto do mesmo ano, sob a presidência do senador Demerval da Fonseca. Travassos, na falta do presidente, assumiu a presidência nas sessões de 28 de julho e de 15 de setembro e por várias vezes atuou como primeiro e segundo secretário da Casa Legislativa. No próximo programa, daremos sequência a esta narrativa. Estejam conosco e não percam nenhum detalhe da vida e obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes vultos do espiritismo no Brasil. As informações biográficas aqui divulgadas são do livro Grandes Espíritas do Brasil, autoria de Zeus Vantuil, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Participaram desta apresentação Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Grandes vultos do Espiritismo, resgatando a memória daqueles que plantaram a árvore do Espiritismo no Brasil. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A todos os que estiveram conosco através da rede mundial de computadores. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada. E Ave Cristo em nossos corações.